Olá a todos os alunos, tudo bem com vocês, gente? Bom, a nossa aula de hoje vamos entrar aqui, início da nova sessão. Vamos falar sobre os protocolos BGP, é o nosso MikroTik, tudo bem? Então, com isso, a gente já começa a entrar com uma aula mais avançada, tá? Lembrando aqui, nas aulas passadas, passamos pelos conteúdos do MT-CNA, né? Falamos dos protocolos básicos, firewalls. Depois pulamos para o MTCRE, né? Falamos sobre o Wi-Fi, sobre outros tipos de protocolo que nós já trabalhamos, tudo bem? E outros tipos de seguranças também. E estamos aqui como o nosso outro tipo de certificado ou assunto que a própria Spikotic separa, que é o MTCINE, tudo bem? Então, como eu já disse no começo do nosso curso, o que ele contempla basicamente? Ou para que ele serve e o seu público-alvo. É mais para administradores de redes que trabalham ou operam aí pequenos provedores de internet, tá? Então, ele trabalha com pequenos provedores de internet de forma regional ou proprietários de AS. O que seria os AS, os chamados sistemas autônomos, tá? Então, vamos falar sobre uma aula introdutória sobre sistemas autônomos, BGP, Path Vector, BGP e eBGP, cenários de redes privadas, o iBGP, o eBGP, o interno, o externo, loopback, rotas estáticas, entre outras coisas, tá? Então isso aqui já é uma parte mais avançada, tá? Vamos trabalhar aqui com o pacote de protocolo BGP. Se você abrir no site oficial, que eu deixei aqui para vocês, o link de referência, contempla aqui alguns tipos de assuntos, né? Quando já trabalhamos com MT-CNA e MT-CRE, então é necessário que você já tenham, né? Que você já tenha esses dois tipos de assuntos já abordados. E basicamente sobre o protocolo BGP, né? O iBGP, o eBGP, tudo bem? Então vamos trabalhar basicamente com o protocolo BGP aqui nessa sessão, tá? Então temos vários laboratórios que nós vamos fazer. Inclusive, temos um outro assunto, que é o MPLS, que vamos ver só mais pra frente, tudo bem? Mas, basicamente, BGP é o que mais cobra aqui na prova de certificação do MTCENN, tudo bem? Então, gente, vamos começar aqui, né? Basicamente, não vou falar toda a parte introdutória, né? Toda a parte teórica do BGP. Isso eu vou deixar aí mais links de referências para vocês lerem, tá? Sobre a parte teórica, porque o nosso objetivo é realmente a parte prática, tá? Mas é necessário aqui, essa aula, darmos aqui uma sessão introdutória sobre o protocolo BGP, para que nós possamos aqui praticar de maneira muito mais efetiva, para vocês poderem aprender melhor como que funciona. Bom, gente, lá nos primórdios da internet, né, o principal backbone da rede era a conhecida ARPANET, as instituições, né, elas, na época, as faculdades, as grandes universidades, eram basicamente uma rede conectada de forma manual. Então, o gerenciamento, né, das rotas e tudo isso era de uma maneira bem manual, como você pode ver aqui, basicamente nesse desenho aqui. Então, temos, por exemplo, uma LAN 1 conectada a um tipo de roteador e o backbone ARPANET, assim como todas as suas redes LANs, tudo bem? Mas aí foi desenvolvido o protocolo GGP, né, que foi usado entre os nossos roteadores para a utilização automática dessas tabelas entre eles, tá? Aí até o momento o conceito de interconexão era apenas uma arquitetura de roteamento em uma internet e não contemplava basicamente a parte administrativa delas, tá? Então aí com isso para poder melhorar sobre isso, né, por exemplo, com o seu mundo exterior, quando foi ampliado, aí foi criado aí o sistema autônomo, chamados AS, tudo bem? Então, gente, os AS são basicamente rede de roteadores, tá, que estão sob um controle de uma mesma entidade administrativa, e cada ela tem um nome, tá? E isso foi trocado, obviamente, pelo conceito de redes locais, conectadas a um backbone central, que era antigamente. Então, o AS foi criado aí, além disso, cada AS, né, tem uma liberdade de escolher o seu esquema, bem como a sua arquitetura que melhor provém para você trabalhar, propagar e validar
as suas consistências de suas rotas internas, tá? E bem como as suas responsabilidades de anunciar aos outros AS. Cada um deles tem um nome, né? Um número. Então cada uma tem um número único no mundo inteiro, tá? É assim que a rede mundial de computadores se comunicam. Então cada AS tem um número inteiro, um número único, que faz aí cada uma se comunicar. Aí, inclusive, cada rota do seu AS usa o mesmo idioma para permitir que o seu algoritmo de roteamento seja automatizado, tá? Para poder aí distinguir qual AS é de qual número, tudo bem? Então, assim, cada uma vai ficar com um número diferente, tá? Para atribuir todos os endereços. Então, todas elas estão conectadas à nossa internet, tudo bem? Aí temos basicamente dois roteadores, né, diferentes. Se nós utilizarmos dois roteadores diferentes, por exemplo, AS1, que são vizinhos, e ao AS2, são vizinhos, mas são externos e não basicamente internos. Então aí é chamado de o nosso querido protocolo, chamado de EGP, ou Exterior Gateway Protocol, tudo bem? Aí foi criado um outro tipo de protocolo para que haja esse tipo de comunicação entre AS diferentes, tudo bem? Então, cada AS tem um número. Então, para se comunicar, era necessário criar um protocolo chamado de EGP, tudo bem? Para que possa fazer a nossa querida comunicação entre AS exteriores, tá? Diferentes, tudo bem? Então, é aí que nós podemos criar os anúncios de rotas para as redes internas do AS para a internet. Tudo bem? Mas aí com o tempo, né, o próprio EGP, né, esse querido protocolo, tem muitas limitações técnicas, tá? Inclusive como ela não evita loops, ela contém uma certa restrição de topologia, então ela é bem limitada e possui muita pouca flexibilidade, né, para a configuração de políticas de roteamento. Então ela é bem limitada. Aí com isso, né, a nossa querida evolução do querido EGP foi criado aqui o nosso BGP, tudo bem? Que aqui tá uma figura simples do BGP, que aí sim, né, possui ou então possibilita o intercâmbio de informações entre diversos AS, né, que em conjunto forma a nossa atual internet. Então, para você que está aí com uma operadora de internet, cada operadora possui uma AS sua, né, que é a sua própria rede, por exemplo, a rede de cada operadora de internet. Então, a NET tem uma sua, a Vivo tem uma sua AS e outras operadoras, tanto de celular também, internet fixa, todas elas possuem a sua AS própria, tá? Que entre elas se comunicam através desse protocolo chamado de BGP, que é assim que se formam todas elas estão intercaladas entre si, tudo bem? Então, ela basa basicamente no protocolo TCP/IP. E com isso se tornou o sucessor do EGP, melhorando assim todas as deficiências, como loops, né? Então ela evita loops de rede. Você pode criar políticas de roteamento entre as AS, tudo bem? Então cada uma tem o seu número, e não existe nenhuma que seja igual, tudo bem? Então assim, temos também os sistemas chamados de roteadores, né, que são os vizinhos BGP, ou os queridos BGPs Neighborhoods, que se comunicam através de seções estabelecidas entre eles, tudo bem? Então são vizinhos considerados peers. Então cada conexão está considerada como peers. E são os nossos queridos EGPs, que são os nossos externos. Então são os BGPs externos, e cada conexão AS, tudo bem? E o interno, que é o IBGP, tudo bem? Então, externos, os nossos AS externos usam o protocolo EGP. E o interno usa o protocolo IGP. Tudo bem, gente? Então, essas são as nossas análogas, as nossas semelhanças aqui entre os AS. Tudo bem? Então, gente, esse aqui é o básico para a gente poder se formar aqui, o nosso protocolo. Aí temos o nosso querido peer, que é chamado de roteadores de borda, tá? Entre as AS vizinhos, tudo bem? Então, é chamado de peer aqui. E assim é feito a nossa querida AS interna, por exemplo. Então, todas elas têm uma enlace física, né?
cada uma dos seus roteadores, porém todos eles possuem uma seção de iBGP. Então todas elas se comunicam todas entre si. Tudo bem? E todas elas possuem apenas uma única rota de saída do seu AS. Tudo bem? Então essa é a nossa lógica aqui de comunicação de uma rede de internet. Tudo bem, gente? Então ela é basicamente básico, tá? Eu falei aqui a teorias bem simples sobre o protocolo BGP. Ele é muito longo, tá? Ele contém muita teoria, muita descrição detalhada. Não é o nosso foco falar sobre teorias, muitas teorias, e sim já a partir na parte prática com o MikroTik, mas eu vou deixar para vocês aqui vários links para vocês estudarem sobre esse tipo de protocolo, tá? Como que ela foi criada, com mais detalhes sobre o seu histórico. Então, para vocês darem uma lida, basicamente, de como que funciona, ou como que ela foi criada, ou então como que nós chegamos à nossa internet nos dias de hoje, tudo bem? E a MikroTik, é óbvio, ela é uma importantíssima ferramenta nos dias de hoje, que muitos provedores de internet usam para poder aí trabalhar ou criar a sua própria rede de internet. Provedores pequenos, né, de internet usam aí as nossas MikroTiks com o protocolo BGP, e a MikroTik é perfeitamente compatível ao uso do protocolo BGP, tudo bem? Então, gente, é isso aí. Na próxima aula vamos trabalhar com a topologia, vamos criar como que você pode aí trabalhar certinho, e já a partir da parte prática e criar o nosso laboratório e os nossos testes, tudo bem, gente? Então é isso aí, abraço a todos.